Às vezes é muito bom sair da cidade, longe da civilização, olhar para o céu e ver as estrelas, não é? Em um dia claro, se você se afastar o suficiente das luzes da cidade, você verá milhares de estrelas no céu. Mas há um objeto especial entre eles. É a galáxia Andrômeda, que está bem ao nosso lado. Olá, pessoal! Esse é o canal Pipa. Isso mesmo, a galáxia Andrômeda pode ser vista a olho nu. Essa enorme galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra e contém cerca de 1 trilhão de corpos celestes. Isso significa que tem 2,5 vezes mais objetos do que a galáxia Via Láctea. Mas o que enxergamos de Andrômeda é a sua parte central, que é extremamente brilhante. Se enxergássemos também o disco de Andrômeda, provavelmente ele seria o maior objeto celeste visível no céu noturno, pois ele equivale a 6 vezes o tamanho da lua cheia. Andrômeda é bela, distante e perigosa. Enquanto ficamos nos preocupando com os pequenos problemas da Terra, Andrômeda caminha em nossa direção, aproximando-se a 120 km por segundo. Se uma espaçonave voasse nessa velocidade, chegaria à Lua em apenas 1 hora. Mas por que será que Andrômeda está querendo nos fazer essa visita? Será que é realmente inevitável que as duas galáxias se colidam? Pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós não escondemos absolutamente nada. Quando será que a colisão das galáxias acontecerá e como ela afetará o nosso sistema solar? Vamos descobrir a partir de agora. O mecanismo da colisão das galáxias. Nada no universo fica no mesmo lugar para sempre. A Terra orbita o Sol e o Sistema Solar gira em torno do centro da galáxia Via Láctea. A própria Via Láctea também está em movimento. Em conjunto com as galáxias vizinhas, ela gira em torno de um centro de gravidade comum. E há muitas galáxias vizinhas. Existem mais de 50 delas, sendo a galáxia do Triângulo e a Andrômeda consideradas maiores. Todas essas galáxias pertencem a um único aglomerado de galáxias, chamado de Grupo Local de Galáxias. Mas de onde será que vem a força que está fazendo com que Andrômeda voe em alta velocidade em direção à Terra? A resposta está na estrutura do universo. Você conhece a música temática da série The Big Bang Theory? No início, o universo era denso e quente, o que significa que o começo do universo era uma coisa só, um ponto comprimido. Após, há cerca de 14 bilhões de anos, o universo começou a se expandir. Esse processo, que continua até hoje, é impulsionado por uma misteriosa energia chamada energia escura, que está expandindo o espaço em todas as direções. Há, no entanto, uma outra grande força nesse universo, que é a gravidade. Em grande escala, a gravidade acaba perdendo da força expansiva do espaço e não consegue retomar a matéria à sua forma original. Mas em distâncias relativamente pequenas, ocorre o contrário, prevalecendo a gravidade. No grupo local da galáxia ao qual pertencemos, é a gravidade que determina a posição de todas as galáxias. Com o passar do tempo, outras aglomerações de galáxias se afastam, não sendo mais possível nem mais vê-las. Mas ao final, todas acabarão se fundindo em uma só, porque dentro do grupo local de galáxias, a compressão é contínua. É por isso que Andrômeda está voando em nossa direção a uma velocidade vertiginosa. Essas colisões em grandes escalas são comuns no universo. Os cientistas têm observado situações em que não só as galáxias, mas também as aglomerações de galáxias estão se colidindo entre si. Isso cria ondas de choque, comprime o gás e cria novas estrelas brilhantes. É praticamente um espetáculo de proporções épicas. Além disso, a própria Andrômeda já engoliu pelo menos 2 outras galáxias no passado. As galáxias engolidas eram muito menores do que Andrômeda, e cada uma foi atraída de uma direção completamente diferente, como se estivessem caindo numa teia de aranha cósmica. Pode-se dizer que Andrômeda é uma verdadeira serial killer. Aliás, o que acontecerá quando Andrômeda colidir com a galáxia Via Láctea? Andrômeda versus Via Láctea.
Primeiramente, vamos relembrar como é a estrutura de uma galáxia. Tanto Andrômeda como a Via Láctea possuem forma de espiral, com um buraco negro supermassivo ao centro delas. Há também uma auréola ao redor das galáxias. A auréola é uma parte invisível de matéria escura e gás diluído vindo das estrelas. Essa região tem forma esférica e se estende até muito além da fronteira visível da galáxia. A parte visível também é um disco composto de pó, gás e aglomerado de objetos celestes. Quando olhamos para a galáxia à distância, ela parece ser uma massa densa de objetos celestes, sem lacunas entre eles. Na realidade, porém, a distância entre os corpos celestes da galáxia é tão grande que são medidas em anos-luz. Por essa razão, quando Andrômeda e a Via Láctea colidirem, os corpos não se colidirão entre si imediatamente. Pelo contrário, a gravidade lançará muitos corpos celestes no espaço intergaláctico. A probabilidade de o sistema solar ter o mesmo destino é de 12%. Surpreendentemente, se ainda estivermos na Terra quando isso acontecer, não notaremos absolutamente nada. Apenas sentiremos que há muito menos objetos celestes no céu escuro. Pode acontecer até de não sermos jogados no espaço intergaláctico e continuarmos vivendo num cantinho dessa nova galáxia formada pela junção de Andrômeda e Via Láctea. A nova galáxia certamente terá uma forma elíptica. Mas afinal, quando será que essa colisão acontecerá? Em 3 bilhões de anos, Andrômeda começará a ficar visível no céu, de forma tão brilhante quanto os braços espirais da Via Láctea que vemos hoje. E dentro de 4 a 5 bilhões de anos, as duas galáxias se fundirão em uma só. A colisão não acontecerá de forma rápida, mas ao longo de milhões de anos. Os centros de Andrômeda e da Via Láctea girarão ao redor um do outro, como se estivessem dançando, e finalmente colidirão, formando um quasar muito brilhante. Como foi possível descobrir isso? Como será que os astrônomos conseguem prever o que vai acontecer daqui a bilhões de anos no futuro? Há um século, os cientistas não imaginavam que Andrômeda era uma outra galáxia e pensavam que era algum tipo de objeto celeste pertencente à galáxia Via Láctea. Em 1920, houve até um grande debate entre Heber Kurtz e Harlow Shapley sobre esse tema. Esses dois astrônomos debateram a natureza das nebulosas e sobre o tamanho do universo. Shapley acreditava firmemente que o universo inteiro estava vinculado à galáxia da Via Láctea. Observem que, embora seja uma discussão que ocorreu há 100 anos, percebemos que os cientistas da época tinham outras concepções. Quem resolveu essa controvérsia foi Edwin Hubble. Hubble encontrou uma estrela variável em Andrômeda e mediu a distância até ela, provando assim que a nebulosa não era apenas um aglomerado de estrelas na Via Láctea, mas outra galáxia fora da Via Láctea. Posteriormente, descobriu-se que o universo está se expandindo e que a maioria das galáxias está se afastando da nossa galáxia, com exceção da Andrômeda. Esse fato pode ser calculado a partir do efeito Doppler, ou seja, quando ocorre a variação no afastamento das ondas e frequências emanadas de fontes em movimento. As fontes das ondas, nesse caso, são os corpos celestes da galáxia Andrômeda. Durante muito tempo, porém, os cientistas não sabiam como seria a colisão entre Andrômeda e a Via Láctea, ou seja, não sabiam se a colisão seria frontal ou apenas parcial, passando-se pela tangente. A verdade é que, pelos estudos feitos até hoje, ainda não é possível sabermos exatamente como essa colisão irá acontecer. Pelos cálculos realizados até agora, não é possível nem saber com certeza se ambos os discos das duas galáxias realmente irão se colidir. A única certeza que temos é que, no mínimo, as auréolas das duas grandes galáxias se chocarão uma com a outra. Até em relação ao tempo da colisão, ainda há muitas incertezas. Isso porque uma outra galáxia, a M33, galáxia do Triângulo, está orbitando ao lado de Andrômeda. Andrômeda e a galáxia do Triângulo estão se aproximando lentamente, o que poderia fazer com que a galáxia do Triângulo alterasse ligeiramente a órbita de Andrômeda, fazendo atrasar a sua colisão com a Terra em 500 a 600 milhões de anos. Naturalmente, do ponto de vista humano, parece um período de tempo muito longo, mas na escala do universo é apenas uma diferença irrelevante.
Como relatamos em um vídeo anterior, provavelmente ninguém conseguirá desfrutar da vista espetacular do céu quando Andrômeda se aproximar, pois o Sol, antes mesmo de ocorrer a colisão, se tornará em uma estrela gigante vermelha, tirando a Terra de sua órbita. Além disso, muito antes desse espetáculo cósmico ocorrer, a Terra já não será mais um planeta habitável. Agora, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Obrigado por assistir até o final. E como sempre, ainda temos boas notícias. Como ainda temos centenas de milhões de anos até o fim do mundo, podemos usar esse tempo que nos resta para fazer algo muito útil. Por exemplo, o que vocês acham de inventar um nome apropriado para a futura galáxia criada pela fusão da Via Láctea com Andrômeda? Os cientistas já sugeriram um nome: Milcômeda, que é a junção do nome Milky Way, que significa Via Láctea, com Andrômeda. E aí, você não acha que esse nome é simples demais e muito sem graça? Tenho a certeza que você teria uma ideia muito melhor. Então, deixa aqui pra gente esse nome no comentário abaixo. E eu vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e até a próxima viagem, aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau.